fazer uma linha curta. O tratamento da obesidade, a causa da obesidade é um problema complexo, sem dúvida. É um problema multifatorial também. O medicamento entra, mas desde que o medicamento não aumente o risco do nosso paciente, que já está com problemas de outros fatores que levam à sua doença. Acho que é muito mais importante que nós ensinarmos, orientarmos os nossos pacientes a usar de exercício, dieta. E há um programa de saúde pública que vise isso. Vamos comer melhor, vamos exercitar melhor, em vez de dar um medicamento, ou qualquer que seja o medicamento. Certo? É o que nós falamos muitas vezes em statina. A statina é importante? Ele vai mudar alguma coisa? Bom, nós mostramos que ele baixa colesterol e com isso houve diminuição de mortalidade. Certo? Ou se usar um antibiótico, ele realmente diminui a mortalidade, a morbidade e a evolução. Mas sibutramina e principalmente os ozanoxígenos não mostrou isso claramente. Não houve diminuição da morbidade. Eles continuam, aqueles que necessitam ou realmente, não teve nenhum benefício em termos de MC. Portanto, não houve alteração significativa da sua morbidade, da sua doença primária. Obrigado. Ouviremos novamente, então, os expositores e começamos com a técnica da Anvisa, Laís França. Nos meus 5 minutos, eu gostaria de comentar 3 aspectos. Primeiro, com relação ao que foi comentado, a diferenciação do risco cardiovascular, que difere da doença cardiovascular estabelecida. Os senhores sabem que toda doença cardiovascular estabelecida, um dia já foi risco cardiovascular, em que não houve uma intervenção. Então, eu coloco aqui uma pergunta aos senhores. Será que é necessário esperarmos que o risco sanitário de uma doença cardiovascular venha se estabelecer para que seja tomada a medida sanitária? Será que nós necessitamos esperar a doença se estabelecer e todas as consequências advindas dessa doença estabelecida? Porque hoje nós temos milhares de obesos, mas amanhã a gente pode ter muitas pessoas com doença coronariana decorrente desse tratamento. A outra questão que eu gostaria de comentar é sobre a autonomia do médico de prescrever. Realmente, o médico deve ter autonomia de prescrever, mas ele tem o direito de dispor de medicamentos seguros para prescrição. Porque o médico, ele necessita desse respaldo, até para si próprio, né? Para garantir a prescrição de medicamentos seguros ao seu paciente. Né? Afinal de contas, é para isso que nós nos formamos, né? Para tratar dos nossos pacientes da melhor maneira para ele. Né? E o terceiro comentário é sobre o que foi comentado aqui do sofrimento do obeso. Né? Eu quero só comentar assim, que não é só o obeso que sofre, a família também sofre. Quando o paciente chega no consultório para perder alguns quilos, é prescrito uma medicação e o paciente retorna com um evento adverso grave. O paciente sofre, a família sofre e o médico também sofre. Tá? Então, eram esses os pontos que eu gostaria de comentar. E respondendo à pergunta do Dr. Zé Rubens, sobre a VIME, não é possível no momento a prescrição segura da sibutramina, Dr. Zé Rubens. Esse é o parecer técnico da Anvisa no momento. Convidamos agora o Dr. Ricardo Meirelles, da SBEM. Bem, eu queria, antes de mais nada, dizer que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em situações anteriores em que a Anvisa proibiu alguns medicamentos, como o rimorabanto, como a fenfluramina, não se manifestou, embora fossem medicamentos que eram também úteis, mas que nós reconhecemos que havia realmente um viés de maior risco do que benefício, então nós nos calamos. E que nós não estamos nos calando diante da tentativa de proibição da sibutramina, porque a nossa experiência enquanto médicos que lidam com pacientes na sua frente, no dia a dia de consultório, e não apenas como pesquisadores, vemos que, para determinados pacientes, existe um benefício realmente grande no uso desses medicamentos. Agora, evidentemente, nós vamos ter que ter critério na seleção do paciente que vai usar esse medicamento. O paciente com doença cardiovascular vai ser
evidentemente, não vai ser um paciente que receberá o medicamento. E eu discordo de dizer que risco cardiovascular e doença cardiovascular sejam semelhantes. Porque, no caso, então, nós também não trataríamos intolerância à glicose, quer dizer, porque a intolerância à glicose já é um pré-diabetes, quer dizer, nós temos que tratar as coisas antes que elas se manifestem, exatamente. Então, nós tratamos a intolerância à glicose antes que ela seja um diabetes, a gente trata o risco cardiovascular antes que ele se torne uma doença cardiovascular. Então, eu acho que essa é uma questão que deve ser levada em consideração. Eu acho que também, uma coisa que a Rosana falou, que eu acho que é fundamental, quando se trata um obeso, não se está pensando exclusivamente na evolução para a doença cardiovascular desse obeso. Existem inúmeros outros problemas que o obeso enfrenta, apneia do sono, aumento de risco de câncer de várias naturezas, o próprio conforto pessoal, a dificuldade de enfrentar determinadas situações no dia a dia, que, evidentemente, inclusive o aumento de pressão arterial, nós devemos lembrar que a maior causa de aumento de pressão arterial é a obesidade. Uma das maiores causas de aumento de pressão arterial é exatamente a obesidade. E quando nós tratamos o obeso é por isso. E os benefícios, o que é benefício? Quando a gente pensa em 5 quilos de perda de peso, quando a gente fala em 5 quilos de perda de peso em média, a gente está falando de 5 quilos de peso acima do placebo. Ou seja, o tratamento sem medicação não obteve um resultado tão bom quanto o tratamento com medicação. Então, nós somos esses 5 quilos mais os 3 que, eventualmente, o placebo permitiu que o indivíduo perdesse. Evidentemente que nós também achamos que o ideal seria que todas as pessoas pudessem perder peso com medidas apenas higieno-dietéticas. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade no dia a dia, quando nós estamos diante do nosso paciente, no nosso consultório, tendo que enfrentar o problema daquele paciente. E quando nós vemos trabalhos que mostram que os bons respondedores não perdem 5 quilos, perdem 12, 20 quilos de peso com esse tipo de medicação. Então, alguns pacientes, sim, se beneficiam e muito do uso desses medicamentos e em quantidade muito grande. Agora, nós temos que ter o bom senso também de parar de usar o medicamento no momento em que o paciente não responde. Esse é um erro também. Então, se o paciente não responde ao medicamento, interrompemos o uso do medicamento. Isso se faz com qualquer outra medicação. Concordamos que o objetivo do tratamento de obesidade não deve ser com fins cosméticos especificamente, exclusivamente. É claro que essa não é uma indicação. E isso está bem claro nas diretrizes que nós produzimos. Quer dizer, as diretrizes dizem claramente que o uso do medicamento é para tratamento de obesidade. E sim, perda de 5% a 10% do peso corporal causa benefícios, sim, traz benefícios. Com relação à pressão arterial, é claro que nos hipertensos, principalmente, se não tratados, a sibutramina pode aumentar a pressão arterial até significativamente. Mas os trabalhos mostram também que esse aumento de pressão arterial é perfeitamente tratável com ajuste da dose de antihipertensivo. Se o paciente já está tomando antihipertensivo, nós vamos ajustar essa dose e manter a sua pressão arterial nos níveis normais. O objetivo do tratamento é o objetivo do tratamento globalmente e não de um aspecto apenas do paciente. Nós queremos tratar a pessoa que está diante da gente. E essa pessoa tem uma pressão arterial elevada, nós vamos tratar também a pressão arterial dessa pessoa. Com relação ao FDA, nós temos que lembrar que o FDA não proibiu o uso de sibutramina nos Estados Unidos e que a discussão dentro do próprio FDA foi de 7-7. Quer dizer, a própria Câmara Técnica do FDA foi dividida igualmente em termos de opiniões favoráveis e opiniões contrárias ao uso da sibutramina. Foi o laboratório que decidiu por conta própria retirar do mercado, provavelmente por motivos muito mais mercadológicos do que quaisquer outros. Evidentemente que mais estudos são necessários, nós concordamos plenamente com isso, gostaríamos muito de ter estudos pagos pelo governo, inclusive, sem nenhuma interferência de laboratórios e de indústria farmacêutica. Isso sim seria muito bom que nós pudéssemos ter, como o governo financia uma série de pesquisas em áreas básicas e nas instituições como a Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, etc., que as bolsas governamentais financiam essas pesquisas. Seria ótimo se a gente pudesse ter também o financiamento de pesquisas clínicas de grande vulto com recursos governamentais para que a gente tivesse realmente uma completa isenção em termos de conflito de interesse. É claro, eu particularmente não trabalho em obesidade, não fiz pesquisa em obesidade, não tenho nenhum vínculo com o laboratório para tratamento de obesidade. Mas as pessoas que fazem as pesquisas de obesidade são as pessoas que entendem mais de obesidade, evidentemente. Por isso é que elas são chamadas pelos laboratórios para fazer as pesquisas. O laboratório não vai chamar uma pessoa que não tem nenhuma experiência com isso para fazer um trabalho dessa natureza. Outra coisa,
Omitir tratamento é imperícia também. Se nós temos um medicamento que pode ser útil a um paciente, nós temos a obrigação de usar esse medicamento e ver se esse paciente vai responder adequadamente ao medicamento ou não, e se ele não responder, nós temos a obrigação de suspender o uso do medicamento. Se ele responder, manter o medicamento pelo tempo que for necessário. Infelizmente, realmente existem inúmeros pontos que eu gostaria de abordar aqui, mas eu reconheço que o tempo está esgotado e eu fico à disposição depois para uma conversa pessoal com quem quiser discutir alguns assuntos específicos. Muito obrigado. Convidamos novamente, então, o Dr. Álvaro Attalá. Bom, essa discussão tem sido muito rica, não é? E eu continuo achando que os dados ainda podem ser melhor explorados, particularmente no que concerne a tomada de decisão e na busca daquele grupo que poderia ser beneficiado pelo tratamento, que eu ainda não entendi. Eu queria só lembrar que a Constituição brasileira, no seu artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e cabe ao Estado prevenir agravos e malefícios à saúde. Então é constitucional, antes de prescrever alguma coisa, saber se aquilo faz mais mal do que bem, e essa é a função, né, que se pede dessa reunião ou do prosseguimento dessa reunião. Eu queria só fazer uma correção quando o Vanderlei falou que só somar os estudos observacionais, que isso não faz sentido em medicina baseada em evidências no mundo todo, inclusive na Organização Mundial da Saúde, onde a Cochrane tem um assento e propõe e faz as revisões para eles, porque medicina baseada em evidências é separar o joio do trigo. Né? Tanto é que numa revisão nós começamos com 1000 e tantos artigos e terminamos lá com 10, que é a essência daquilo em termos de qualidade. E somamos qualidade, somamos o trigo e não o joio. Né? Então, somar estudos observacionais, aí sim você soma as incertezas. Não é? E isso é fundamental aqui nessa circunstância. Agora concordo com ele quando ele fala, olha, realmente não podemos suportar a perda de 42% dos pacientes, isso no ensaio clínico. E num coorte se perde 98% dos pacientes do seu segmento. Fundamental chamar a atenção aqui aquilo que o professor Fux falou, não confundir desfecho substituto por desfecho primário fundamental, que é infarto e AVC. Né? Me preocupa muito prescrever para alguém que, cá entre nós, eu como clínico e muito experiente, com livro docência em clínica médica, etc., eu não sei dizer se qual das pessoas com 50 anos é que não tem risco cardiovascular. Não é? Nem com a cinecoronariografia na mão. Tá certo? Então, é difícil você, na clínica, tomar essa decisão e dizer se o sujeito não tem antecedentes cardiovasculares. Né? Então, vai ser preciso muito estudo ainda para reduzir as incertezas. E em relação aos pacientes que têm pequenos aumentos da pressão arterial, 2 milímetros, 4, como nós já dissemos aqui, que aumenta o risco cardiovascular em 25%, etc., ou perto disso, esses 16 aí é aumento de risco relativo, né? O risco absoluto é 1,4, mas dá um NNT de 70 pacientes. Cada 70 pacientes com risco cardiovascular, eu causo um AVC ou um infarto. Um colega meu que é muito ferino disse que, olha, talvez emagreça porque perca cérebro e miocárdio. Quer dizer, realmente isso é difícil de você prever no consultório. Não é? Então, a minha postura, eu acho que realmente o primum non nocere é fundamental. Não é? Eu acho também que a medicina, felizmente, está evoluindo. Esse imbróglio que nós estamos aqui é graças ao progresso do pensamento médico. Não é? E provavelmente muitos outros tratamentos vão ser submetidos ao mesmo tipo de crivo e que a gente deve melhorar as evidências e tomar decisão cada vez com menor grau de incerteza. Quer dizer, medicina baseada em evidência, medicina baseada em provas científicas de eficácia, efetividade, eficiência e quem reprova todo mundo é a questão da segurança. Então a gente tem que ter certeza que isso tem segurança. Aparentemente, e o Fux falou uma coisa também muito boa, né? Quer dizer,
eu prescrevo, eu preciso saber se uma coisa faz mais bem do que mal para o meu paciente. Quando faz mais bem, eu prescrevo. E nós não temos essa certeza.